Bom, então a primeira questão que aparece com relação ao Equador, tanto como com vários outros países da América Latina, né, é a noção de um país em disputa, né? Conversávamos agora há pouco, antes de entrar aqui na aula, a respeito dos recentes eventos, das recentes manifestações que têm acontecido no Equador e que não são um evento raro, né, na história política equatoriana. Na verdade, a gente vai perceber, né, que está até relativamente calmo. A temperatura está crescendo um pouco em 2015, mas já foi pior, né? A instabilidade política nos países latino-americanos tem sido uma constante, em maior ou menor grau, né? Mais aqui, mais ali, mas acaba se configurando sempre num eixo de análise, né? Num eixo de aproximação. Trabalhar com os conflitos políticos, com os projetos políticos conflitantes e com a alternância, né, entre os projetos no poder é sempre uma aproximação muito válida, né, e sempre uma aproximação privilegiada para trabalhar com países latino-americanos, que o Equador não é diferente. O atual presidente é o Rafael Correa, né, ele venceu as eleições em 2006, né, e foi empossado pela primeira vez em janeiro de 2007, dando início a um controverso processo de Revolução Cidadã, né? Então, a Revolução Cidadã é o mote que ele escolheu para o lema do seu governo, né, e que guarda alguma semelhança, né, inclusive declarada pelo Rafael Correa, com o socialismo do século XXI, que orientava desde 2005 o governo de Hugo Chávez na Venezuela, né? Então, a gente tem aí esse conceito de Revolução Cidadã, né, e que se propõe a incorporação das camadas sociais historicamente excluídas do processo decisório no Equador, né, e justamente de onde vinham os principais focos de tensão e de tensionamento, né, da estrutura política equatoriana. Mas para entender e para pensar o Rafael Correa, é necessário dar um pulinho para trás e observar um contexto, né, equatoriano mais amplo e a desestabilização da política equatoriana que se observa desde 1997. Então, vamos fazer essa voltinha, né? Bom, uma contextualização necessária, né? O Equador, dentre os países da América do Sul, é um país relativamente pequeno, né, em termos de população e em termos de território, mas que partilha com os seus vizinhos alguns traços históricos e demográficos em comum, né? No que diz respeito aos vizinhos do norte, o Equador foi parte da República da Gran Colômbia, junto com o que modernamente é a Colômbia, a Venezuela e o Panamá, né? Então, o Equador é parte daquelas repúblicas que foram formadas na gesta libertadora de Simón Bolívar e guarda uma afinidade política e laços políticos bem estabelecidos com esses países do norte. Esses são os seus vizinhos do norte. Mas o Equador também tem alguns traços parecidos com os seus vizinhos do sul, né? E que os vizinhos do norte não necessariamente compartilham. O fato é que o Equador é o último território ali ao norte da América do Sul a ter sido parte do Império Inca, né? De modo que a formação demográfica do Equador sofre bastante essa influência, né? E conta aí com um importante elemento indígena que se divide em duas grandes famílias, né? Uma família que são remanescentes do Império Inca e outra família que são os índios amazônicos, né? Mais parecidos com esses nossos índios brasileiros, né? Da região da Amazônia, né? Então, o Equador guarda aí uma posição de encruzilhada, né? Ele tem semelhanças com o norte da América do Sul e tem semelhanças com a região central da América do Sul. Essa questão demográfica, né, da questão indígena, a professora Gabriela Pellegrino trabalhou com vocês de forma seguramente muito bem explicada, né? Mas cabe a gente retomar, né, lembrar um pouco desses elementos que eu trouxe para perceber o impacto político, né, dessa divisão. O censo de 2010 no Equador classificou a população de acordo com as seguintes divisões. Os mestiços no Equador somaram quase 72%, os brancos apenas 6%, os indígenas 7%, os montúbios 7,4%, afrodescendentes 7,2% e outros pequenos 0,4%. O que é montúbios? Né? Os montúbios são uma população mestiça, né? Mestiça entre afrodescendentes, entre indígenas e entre brancos, mas que moram numa região de montes, né, no Equador. Então, eles têm uma classificação especial, né, para essa população que vive numa região que é próxima
a região sudoeste do Equador, vou ter um mapinha aqui, vou poder indicar, né? E os Montúbios têm esse nome, né? Por conta aí de uma certa unidade cultural, de uma certa unidade de modos de vida, né? E etc. Então, os Montúbios ganham uma classificação à parte porque eles são tecnicamente mestiços, mas são mestiços de uma extração separada e de uma cultura separada no Equador, né? Então, se a gente está falando de um país de contrastes, né, então caberia, e um país que eu estou propondo para vocês, que é um país encruzilhada, né, então caberia mostrar no mapa, né, essa realidade, né? Vejam aqui que eu optei por um mapa físico do Equador, porque acho que ele mostra bem o que é um país encruzilhada, né? Um país que tem cortado de norte a sul pela Cordilheira dos Andes, né, que tem uma região amazônica, que tem os Andes e que tem a região costeira, né? Os Montúbios, particularmente, vivem aqui nessa região montanhosa, aqui do sudoeste, próximo à foz dos rios do Equador. Uma curiosidade, o Equador é o país com a maior quantidade de rios por quilômetro quadrado do mundo, né? Uma pequena curiosidade. Bom, então aqui, os indígenas, né, e o tipo de vestimentas que eles usam que se assemelha bastante aos indígenas peruanos e aos indígenas bolivianos, né? Então, quer dizer, essa colonização sobre populações que faziam parte do antigo Império Inca, né? Aqui também manifestações indígenas políticas, né, no centro de Quito. Bom, e aí queria propor para vocês, né, a respeito da instabilidade no Equador, um apelido que o Equador ganhou entre o final do século passado e o começo desse século, né, que é um país derrubador de presidentes, né, um túmulo de presidentes. Porque em uma série de poucos anos, o Equador teve aí cerca de 6 ou 7 presidentes, né, a gente vai contar aqui agora, né. A partir de fevereiro de 97, o Equador entrou nesse período de instabilidade. Havia um presidente, o Abdalá Bucaram, um presidente que estava a cargo de um processo de modernização neoliberal no Equador, né, segundo a receita do FMI, segundo a receita do Banco Mundial, né, para a modernização da economia, para a privatização da economia e para a redução do peso dos gastos do Estado, né? Um processo que aconteceu de maneira similar e paralela em praticamente todos os países da América do Sul e que acabou gerando também alguma instabilidade política em todos esses países, né? Cada país abordou o tema de uma forma, né? E a destituição do Abdalá Bucaram tem a particularidade de que ele foi destituído pelo Congresso sob a alegação de incapacidade mental, né? Então, o Congresso destituiu Abdalá Bucaram, né, após uma onda de protestos populares contra o aumento de tarifas, né, parte do receituário neoliberal de redução da parte de gastos do Estado com o bem-estar social, né? A gota d'água para o Bucaram foram as declarações do embaixador dos Estados Unidos de que era um governo corrupto, né, e de que os Estados Unidos não mais apoiariam o governo Bucaram, né? Então, o Bucaram acabou caindo, né? E aí, em 1998, como resultado dessa desestabilização, o Equador realizou uma Assembleia Constituinte. Depois, o Equador realizou outra Assembleia Constituinte em 2008. Nós vamos falar dela também, né? Então, a instabilidade política e a dificuldade de firmar um sistema estável jurídico, né? Depois dessa Assembleia Constituinte, foram celebradas novas eleições nacionais. O presidente foi o Jamil Mawad Vitt, né, que começou o processo de dolarização da economia do país e não alterou muito a rota do receituário neoliberal e da reforma do Estado por esse caminho, né? Também não conseguiu fazer frente às reivindicações indígenas e às reivindicações das classes mais baixas por participação no processo político, né? O Vitt ficou pouco tempo. Em janeiro de 2000, em meio a uma grave crise financeira e manifestações de grupos indígenas, né, ele foi destituído. Tem uma particularidade na destituição do Vitt, que é o fato de que as Forças Armadas participaram, né, não pela cúpula, mas houve um grupo de oficiais que se insurgiram ao longo desse processo e que se recusaram a fazer a proteção dos prédios governamentais quando os manifestantes cercaram os prédios governamentais, né? Esses oficiais que se recusaram a proteger os prédios e que liberaram a ação dos manifestantes tiveram a liderança especialmente de um coronel, então coronel, chamado Lúcio Gutierrez. O Lúcio Gutierrez, a gente vai ver mais para frente, vai se capacitar, a partir de janeiro de 2000, a exercer o cargo de presidente do Equador.
num processo que guarda alguma semelhança com a trajetória do Hugo Chávez. Em momento oportuno, vou traçar esse paralelo. Né? Com a queda do Mauad Vite, o Gustavo Noboa, era o vice-presidente dele, concluiu o seu mandato e aprofundou o processo de dolarização. O Equador, em que pese o fato de estar vivendo uma revolução cidadã, né, e aplicando aí uma transição ao socialismo do século XXI, permanece usando o dólar como a moeda deles. Né? Bom, o vencedor das eleições de 2002, depois que o Gustavo Noboa saiu, foi justamente o Lúcio Gutiérrez, que foi essa figura central nos levantes que derrubaram o presidente anterior. Né? O coronel Gutiérrez tem diversos paralelos entre a sua trajetória política e aquela de Hugo Chávez Frias. Né? Como Chávez, o Lúcio participou em uma tentativa de derrubar o governo do seu país, foi preso e depois anistiado. Então, me explico. Né? O coronel Hugo Chávez, na Venezuela, liderou uma insurreição, principalmente de setores das Forças Armadas. Eles contavam com apoio popular num momento de grande desestabilização do governo venezuelano, 10 anos antes de 2002. Isso foi em 1992, no caso venezuelano. Ali tínhamos um governo muito impopular, um governo que tentava reformar a economia venezuelana num contexto de desestabilização, que a gente vinha da crise da dívida da década de 80, né? E o coronel Hugo Chávez fazia parte de uma extração de militares de esquerda, inspirado em ideias bolivarianas e em ideias também marxistas. Né? É uma tradição um pouco rara, principalmente no Brasil, mas na América do Sul e na América Latina, de maneira geral, tem alguns episódios. Né? No que diz respeito ao Hugo Chávez, o Hugo Chávez liderou essa tentativa de golpe de Estado, considerado então golpe de Estado, e hoje, na tradição dos governos bolivarianos, considerado como o início da Revolução Bolivariana e comemorado como o 4F, né? O 4 de fevereiro de 1992. Hugo Chávez foi preso por essa tentativa e foi anistiado em 1994. Depois que ele foi anistiado, ele passou a percorrer a Venezuela, juntando apoio entre as massas venezuelanas e políticos venezuelanos identificados com a esquerda, para construir a sua própria candidatura à presidência da Venezuela. Ele, que nunca foi um político profissional, né, que tinha saído dos quadros do Exército com a perspectiva de fazer uma revolução na Venezuela e derrubar o governo pela via das armas, acabou se constituindo em candidato, né, inédito, e levou a eleição em 1998, né, com uma vitória acachapante sobre os seus rivais, né, e acabou ganhando aí e começando a Revolução Bolivariana. É um processo muito parecido com o processo que o Lúcio Gutiérrez está tentando emular em 2002, e consegue. Né? Uma vez em liberdade, o Lúcio Gutiérrez se pôs a articular uma aliança com grupos indígenas, que são muito mais presentes no Equador do que na Venezuela, um diferencial, né? E movimentos de esquerda, que acabou conduzindo à vitória eleitoral de 2002. Além do Hugo Chávez e do Lúcio Gutiérrez, a tradição de militares de esquerda na América Latina também tem outros ilustres casos. Né? Temos a experiência do Juan Velasco Alvarado, que na época das ditaduras militares da década de 70, foi o ditador militar do Peru, mas o governo dele era um governo de esquerda, diferente da maioria das ditaduras militares que aconteceram na América do Sul, particularmente no Cone Sul, né, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai. Né, não era uma ditadura tão anticomunista, né, era uma ditadura de esquerda, no caso do Juan Velasco Alvarado. E também a gente teve o Omar Torrijos, no Panamá. O Omar Torrijos também, um militar de inspiração de pensamento de esquerda, não eram nenhum dos dois, né, nenhum dos quatro, a bem dizer, né, comunistas de formação, comunistas de carteirinha e de doutrina ortodoxa, como se diz, mas eram nacionalistas, né, nacionalistas com identidade, né, mais à esquerda. O grande feito do Omar Torrijos no Panamá foi conseguir a recuperação do Canal do Panamá no Tratado Torrijos-Carter, celebrado em 1977, onde os Estados Unidos se comprometeram a devolver o Canal do Panamá. Então, existe uma tradição, né, desses grandes chefes militares. Né? A gente aqui no Brasil chama de coronel, né, esse chefe regional militar. Lá eles chamam de caudilho. Né? Os caudilhos são esses grandes libertadores. Aí, no fundo, todos eles acabam, de uma forma ou de outra, construindo na tradição que se perpetua do Simão Bolívar e da libertação pelo gesto heróico, né, pela força das armas, etc. Né? Bom, então a gente teve aí, para a gente não perder a conta, né, desde 1997, a gente teve essa série de presidentes. Né? Da esquerda para a direita, a gente tem ali o Abdalá Bucaram, né, agosto de 96 até fevereiro de 97. Depois,
o Fabian Alarcon assumiu, né, de 97 a 98, completou o mandato dele, né, e o Jamil Mawad, né, foi quem assumiu depois da Assembleia Constituinte. Ele também foi derrubado e o seu vice, Gustavo Noboa, completou o seu mandato até janeiro de 2003, quando Lúcio Gutierrez assumiu o poder. Mas o Gutierrez também foi derrubado do poder, também não conseguiu se estabilizar. Então, ele caiu em abril de 2005. Né? A gente tem, em menos de 10 anos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 presidentes com o sucessor do Gutierrez. Né? Então, o Equador entra numa fase de grande instabilidade. Né? Vamos ver aqui a respeito do Gutierrez. Né? O Gutierrez, ainda quando em janeiro de 2000, ele tinha composto uma junta de governo com o ex-presidente da Corte Suprema de Justiça e com o então presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, que chamava Antônio Vargas, né? O órgão dele ali, o CONAIE. O CONAIE é importante, então, a gente ter em mente, né? O CONAIE, como representante dos movimentos sociais indígenas organizados, né, já identifica a política de aliança do Lúcio Gutierrez à esquerda e na direção dos indígenas. Essa temática da inclusão do indígena na política institucional equatoriana é, portanto, uma temática aí que vem de vários anos e que precede, né, o Rafael Correa, e que o Rafael Correa vai dar uma solução ao seu modo, mas o problema ele não cria e nem é o primeiro a tentar trabalhar, né, essa questão na política equatoriana. Né? Hoje, o CONAIE é parte das manifestações anti-Rafael Correa, né? Então, marcando aí uma trajetória. Né? Bom, essas associações do Gutierrez com a esquerda e com os indígenas foram posteriormente cultivadas após ter sido preso. Essa parte a gente já passou, né? Em 2002, Gutierrez venceu as eleições, apoiado por grupos indígenas organizados e consolidando os votos considerados de esquerda e antissistema. Né? 2002, no Equador. Mas um pouquinho antes, na Argentina, a gente teve também um processo, uma convulsão política na Argentina, onde passaram vários presidentes, né, no ano de 2000, no momento da crise econômica argentina. E ali se consolidou um mote que vai ser ecoado na América Latina durante todos esses anos, né, do começo do século XXI, né, que é aquele que se vayan todos, né, que no quede uno solo, que era o grito dos manifestantes argentinos em 2000 contra toda a classe política, para que toda a classe política fosse embora. No final das contas, era o que os venezuelanos tinham feito em 98, quando elegeram Hugo Chávez. Era o que os argentinos estavam fazendo em 2000, quando gritavam nas ruas que se vayan todos. Se tornou, em toda a América do Sul, com a crise do modelo neoliberal de reforma, acabou se tornando uma espécie de mote político, uma espécie de espírito do tempo, né, na América do Sul. E no Equador, o Lúcio Gutierrez foi uma primeira tentativa, né, de fazer o que se vayan todos. Paradoxalmente, o governo de Gutierrez foi composto mediante alianças com poderes tradicionais no Equador. Né, então, os seus aliados da campanha tiveram que compor com setores da direita equatoriana, né, e particularmente o Ministério da Economia ficou com a direita equatoriana e o Lúcio Gutierrez não conseguiu implementar uma mudança de paradigma econômico. Né? Ele acabou reforçando os laços com o FMI, reforçando os laços com o Banco Mundial, e há poucos meses de governo, ele visitou os Estados Unidos, firmando uma carta de intenções e retomando a agenda das reformas neoliberais. Isso no Equador foi visto de maneira muito negativa. Aproveito para dizer que no filme que a gente vai assistir daqui a pouco, né, num confronto específico do Rafael Correa contra manifestantes lá da polícia, tem uma hora que eles começam a gritar assim, isso, Lúcio. Isso, Lúcio. Quer dizer, isso foi o que o Lúcio fez. Né? Então, o Lúcio acaba marcando um trauma político na história recente do Equador, né, de forma que fica sendo identificado com a traição de classe, com a traição de causa. Né? Então, uma forma, um mote contrário ao Rafael Correa, no filme que a gente vai assistir, é esse isso, Lúcio. Quer dizer, foi isso que o Lúcio fez. O Lúcio que eles vão falar é esse Lúcio que eu estou contando para vocês aqui. Bom, tensões causadas pela impopularidade das medidas, debandada de base de apoio do governo, e crescentes acusações de corrupção inviabilizaram o governo de Lúcio Gutierrez, que acabou sendo destituído e fugiu para a embaixada brasileira. Né?
Então, também, fugir para a Embaixada Brasileira não é também algo especificamente original, né? Depois o Zelaya vai fugir para a Embaixada Brasileira em 2009, o senador Roger Pinto, da Bolívia, fugiu para a Embaixada Brasileira em 2012. Né? Tem uma certa consideração aí do Brasil como uma espécie de árbitro da política sul-americana, né? Pelo tamanho do Brasil, pela distância ou pela equidistância linguística com todos os demais vizinhos, né? Uma certa tradição diplomática brasileira. E o Lúcio Gutierrez vai buscar refúgio na Embaixada Brasileira e ganhou o asilo e conseguiu o salvo-conduto, né? Então, o governo equatoriano deu o salvo-conduto e ele veio para o Brasil. Ficou pouco tempo, depois foi para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos, Colômbia, depois voltou para o Equador para ser preso e solto novamente. De lá para cá, o Lúcio Gutierrez tem disputado as eleições presidenciais com votação decrescente. Na última, de 2013, ele obteve uns 3 ou 4% dos votos, né? Mas não quis descanso, não. Quis continuar lutando. O vice-presidente Alfredo Palácio, no caso agora o vice do Lúcio Gutierrez, né, não percamos as contas, concluiu o mandato presidencial e retomou as propostas inspiradas na esquerda, na campanha do Lúcio Gutierrez, né, que haviam sido ventiladas durante a campanha. Buscou reforçar os laços com os países do Sul e afastou o Equador do Plano Colômbia. Nessa época, comecinho do século XXI, né, a gente tinha aí o Plano Colômbia, que era o plano dos Estados Unidos, né, para ajuda militar à Colômbia e combate à guerrilha, né, das Farc. As várias guerrilhas, né, não é só as Farc que atuam no território colombiano, né, mas o Plano Colômbia, então, era uma forma de estreitar os laços com os Estados Unidos, que a Colômbia estava envolvida e que o Equador foi convidado a participar, né? O Equador negociava essa associação, o Equador tinha uma base militar em seu território, a base de Manta, né? E então o Equador estava nessa negociação que foi abandonada pelo vice-presidente Alfredo Palácio como forma de se distanciar um pouco dos Estados Unidos, né? E acalmar um pouco os ânimos, né, dos opositores dessa associação. Né? Ele propôs a realização de uma Assembleia Constituinte e também mecanismos para aumentar a participação popular em decisões de governo. Vejam, a Assembleia Constituinte, mais uma vez, né? Já tinha tido uma Assembleia Constituinte lá no finalzinho da década anterior, e aí ele propôs uma outra Assembleia Constituinte. E ele também fez algo a mais. Ele lançou o Rafael Correa na política, né? O Rafael Correa é um economista de formação no exterior. Ele se formou nos Estados Unidos, o Rafael Correa, mas ele não foi muito bem aproveitado lá. No currículo dele fica o descrédito por ele ser muito ruim em inglês, né? Era o que consideraram os professores dele lá na universidade lá nos Estados Unidos. Mas o Rafael Correa, como economista, é um economista de uma produção importante, é um economista de uma produção respeitada e vai conseguir, vai se tornar ministro de Economia do Alfredo Palácio. Não deu muito certo a associação entre o Correa e o Palácio, né? O Correa era muito crítico dos Estados Unidos, muito crítico da associação e da negociação de um acordo de livre comércio, que era o que o seu governo estava fazendo com os Estados Unidos, né? E ele tinha a ideia de associar o Equador aos países latino-americanos, aos países do Sul, como forma de gerar um comércio mais equitativo e estimular a diversificação da economia equatoriana. Existe uma tradição no pensamento latino-americano de desenvolvimento, né, que é a tradição que a gente chama tradição cepalina, por causa da inspiração na CEPAL, né, nesse órgão da ONU. Né? E a tradição cepalina é uma tradição que preconiza que a associação entre estruturas econômicas mais similares tende a diversificar e a gerar o desenvolvimento por industrialização. Né? Então, essa inspiração com mais matizes, menos matizes, com diversas transformações ao longo da década, é uma tradição muito poderosa na América Latina e inspira aí o Rafael Correa e leva o Rafael Correa ao rompimento com o Alfredo Palácio. Quando o Rafael Correa se demite, ele se demite justificando que recebia muito pouco apoio de seu presidente. Né? Depois, ele volta para receber a faixa presidencial das mãos do Alfredo Palácio. Então, aí o Alfredo Palácio e o Correa, porque já que eu mostrei as outras fotos, achei injusto com eles, né, não mostrar as fotos deles também. Bom, a presidência de Rafael Correa, né? Então a gente chega aqui na presidência do Rafael Correa. A campanha dele de 2006 reconstrói a aliança entre partidos de esquerda e movimentos indígenas organizados ao redor das suas propostas, né, que incluíam a realização de uma Assembleia Constituinte,
a aproximação diplomática com os países do Sul, especialmente latino-americanos, o rechaço às reformas econômicas neoliberais e inspiradas no FMI e no Banco Mundial, com quem ele já tinha mantido atritos quando ele foi ministro da Economia, como eu adiantei para vocês, né? E venceu as eleições com 57% dos votos, esses dados aparecem daqui a pouco, né? E foi empossado em janeiro de 2007, começando a Revolução Cidadã, como mencionei para vocês no começo, né? Uma das primeiras medidas do novo governo foi a realização de uma consulta popular que autorizou a realização da Assembleia Constituinte. Bom, aí nessa altura, né, a Venezuela já tinha passado uma nova Constituição, né? O Hugo Chávez, quando assumiu em 1999, fevereiro de 99, também chamou uma nova Constituição, a Constituinte aconteceu, a nova Constituição foi promulgada e o Hugo Chávez se submeteu a novas eleições em 2000 e venceu as eleições em 2000. Na Bolívia, o processo é quase concomitante, né? A campanha do Rafael Correa foi em 2006 e a Constituinte vai ser feita em 2007. No caso da Bolívia, é um ano antes, né? O Evo Morales, líder indígena, o primeiro indígena que vai governar a Bolívia, ele se candidatou, né, e venceu as eleições de dezembro de 2005 e foi empossado em janeiro de 2006. Também ali ele propunha a realização de uma Assembleia Constituinte. O mote do Evo Morales é bem parecido com o mote do Rafael Correa, qual seja, a refundação do Estado, né, em bases multiculturais e pluriétnicas, né, da onde Estado plurinacional da Bolívia. Então, esse processo, mais uma vez, acho importante trazer essa perspectiva, né? São processos que não acontecem de forma isolada. Cada país latino-americano e sul-americano tem a sua dinâmica própria, evidentemente, algumas especificidades, mas existe um mote comum, né? A região parece passar por ciclos comuns, né? E reforçar mutuamente, dialogar mutuamente as experiências políticas, né? Então, no caso do Equador, a Assembleia Constituinte vai para 2007. Foi aprovada a realização da Assembleia Constituinte, claro, aqueles que ajudaram a eleger o Rafael Correa vão votar sim na realização da Assembleia Constituinte, né? E aí tem que ter eleição para compor a Assembleia Constituinte. Tal era a confiança do Rafael Correa na realização dessa Assembleia Constituinte, que vejam vocês, quando ele se candidatou à presidência, o partido dele, Aliança País, não lançou nenhum candidato para o Congresso equatoriano. Ele pretendia governar só com o cargo de presidente, sem deputados no Congresso. Evidentemente, ele não esperava ter que lidar com esse Congresso depois da Assembleia Constituinte. Ele esperava eleger um novo Congresso, né, e foi o que aconteceu. Nas eleições para a Assembleia Constituinte, aí sim o partido dele lançou candidatos e levou 80 das 130 vagas, né? Isso dá quase 2/3, né? Um pouquinho menos do que 2/3. É praticamente o necessário para aprovar qualquer coisa, né? Então, entram eles e mais um pouquinho de alianças, né? E conseguem escrever a Constituição, que é a maior Constituição da história do Equador e uma das maiores Constituições do mundo, né? Um livrinho assim. Bom, a nova Constituição foi redigida entre novembro de 2007 e julho de 2008. Após ser aprovada em referendo em setembro de 2008, entrou em vigor no mês seguinte. Mas o que a Constituição tem, né, de tão novo, né? O que marca aí a novidade da experiência equatoriana? Para começo, essa Constituição tem um nome, e esse nome é um nome indígena, o nome do idioma Quechua, né, que é uma das etnias dominantes do espaço onde antes foi o Império Inca, né? Então ela se chama Sumac Causay, né, que é o conceito indígena de bem viver, ou buen vivir, né? Então é a ideia de viver bem, retirando da natureza apenas aquilo que se necessita, respeitando a natureza, respeitando os seus irmãos e os seus concidadãos, né? Então, é uma tentativa de realizar um amálgama entre a cultura indígena tradicional, né, expressa pela utilização do idioma indígena, e o conceito do socialismo do século XXI. Né? Também é a primeira Constituição que vai reafirmar não só os direitos sociais e políticos das maiorias indígenas, mas que vai incorporar o conceito de direitos da natureza, né? E é uma das constituições mais avançadas no que diz respeito à proteção ambiental, né? E a respeito aos modos de vida tradicionais, né? Então, a tentativa aí é de
harmonizar socialismo e respeito aos modos de vida dos indígenas. Também a Constituição boliviana vai ter uma inspiração semelhante, né? Aqui um pouquinho mais de foto, né, da participação indígena, né? A gente tem aqui a bandeira. Opa, o que eu fiz aqui? Apareceu de novo. Né? Aqui a gente tem a bandeira vermelha, né, dos movimentos de esquerda. Aqui a gente tem a bandeira equatoriana. E aqui a gente tem uma bandeira que parece, mas não é do movimento LGBT. Na verdade, é a bandeira dos indígenas, né? Dos povos indígenas da região andina tem o arco-íris como mote, né? Então, na Bolívia é uma bandeira quadriculada, né, com as cores do arco-íris, e aqui está sendo usada essa daqui. Pois bem. Mais sobre a presidência de Rafael Correa, o contexto que eu já adiantei para vocês, né? A crise política de 30 de setembro foi uma série de acontecimentos desencadeados pela lei do serviço público, que os policiais consideraram ameaçadora aos seus interesses. Durante o motim policial, Correa foi ao quartel da polícia confrontar os amotinados. Foi ferido quando tentava deixar o local, né, e acabou sendo levado para o hospital da polícia, que é logo ali ao lado do quartel. Depois que ele entra no hospital da polícia, a polícia não deixa ele sair mais, né? Os policiais amotinados não deixam mais ele sair. E essa crise só vai ser solucionada no final do dia com forças do exército equatoriano, que permaneceram leal a Rafael Correa, invadindo o hospital, trocando tiros com a polícia equatoriana, resgatando o presidente, né? Então foi um momento aí, possivelmente o momento mais tenso, né, da atuação do Rafael Correa. Vocês vão perceber muito bem, que o filme mostra bem isso, né, o estilo pessoal do Rafael Correa, né? O que é o estilo intempestivo particular do Rafael Correa. Nesse ponto, ele emula muito o Hugo Chávez. Ele lembra mais o Hugo Chávez até do que o Evo Morales e muito mais o Hugo Chávez do que o Lula, né? O Lula sempre foi muito mais conciliador, né? O Evo Morales também é um pouco mais discreto. Agora, o Chávez tinha um estilo pessoal muito inflamado, né? Os discursos dele podiam chegar a altas temperaturas e podiam partir até para ataques pessoais, como no dia do Alô Presidente, quando ele chamou o George Bush de burro e chamou ele para lutar com ele na selva, né? O Chávez foi a um ponto assim que ainda falta alguém igualar, né, em intempestividade. Mas o Rafael Correa não fica muito atrás, não. E vocês vão ver no filme que a gente vai assistir, ele abrindo o peito na janela e falando: querem atirar no presidente, então atirem agora, né? Antes de ser arrancado dali por alguém que estava um pouquinho mais lúcido ali. Mas o Rafael Correa tem esse estilo, né, para o bem e para o mal, né? Ele conseguiu passar muita coisa com base nesse estilo intempestivo, mas também, de certa forma, isso tem constituído mais recentemente uma dificuldade de recompor as bases da aliança do governo, especialmente no momento de crise política, né? Bom, o desfecho desse episódio que a gente vai assistir, a gente vai acompanhar muito bem, né, foi considerado uma vitória política para o governo, até pelo apoio internacional que o governo recebeu, especificamente dos países latino-americanos, né, de certa forma, e acabou sendo considerado como um novo fôlego para o governo do Rafael Correa. O Rafael Correa, longe de ficar intimidado, né, com esse episódio, ele se sentiu confirmado e referendado, né? Ele olhou e falou: bom, os meus vizinhos estão comigo, o meu exército me é leal, então agora a gente vai, né, avançar mais e mais, né? E o Rafael Correa, isso foi em 2010, né? Eu esqueci de estabelecer aqui, mas foi em 2010, tá? 30 de setembro de 2010. Bom, relações internacionais, já que a gente citou um pouco das relações internacionais do Rafael Correa, né? Empreendeu um afastamento em relação à Colômbia e aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, buscou aproximação com outros países latino-americanos, particularmente aqueles com governos de esquerda. Era a época de formação da ALBA, né, da Alternativa Bolivariana para as Américas, né, encampado principalmente pelo Hugo Chávez e primeiro pelo Fidel Castro, depois pelo Raul Castro, né, e o Equador vai também participar, junto com a Bolívia e outros, Nicarágua e outras pequenas ilhas e pequenos territórios ali do Caribe, né. Com a Colômbia, o Equador viveu a crise andina de março de 2008, que foi um ataque das Forças Armadas colombianas a um acampamento das Farc, né, dentro do território equatoriano. Chegaram a trocar acusações e expulsão de embaixadores e a temperatura ficou bastante elevada, né? O Hugo Chávez, que não resiste a uma boa briga, entrou no meio também, acusando o governo colombiano, né, e defendendo o seu amigo Rafael Correa. Ainda naquele ano,
o Equador, implementando as transformações no seu modo de governo, entrou em atritos com o Brasil, né? Duas grandes empresas brasileiras, a Petrobras e a Odebrecht, tinham negócios lá, né? Tem ainda atuação lá no Equador, né? A Petrobras, porque explora grandes campos de petróleo na região amazônica do Equador. O Equador já foi membro da OPEP e é um grande produtor de petróleo, né? Um grande exportador de petróleo. E a Petrobras tinha atuação lá, como tinha também na Bolívia, né? Quando, em 2006, houve a nacionalização dos ativos da Petrobras na Bolívia. No caso do Equador, a Petrobras não foi nacionalizada, mas chegou muito perto. Agora, a Odebrecht, sim, chegou a ser expulsa do Equador por conta de fraudes em licitações ambientais, problemas parecidos com o que a Petrobras vai enfrentar também, né? Acusações de não respeitar as leis equatorianas, de não respeitar o meio ambiente equatoriano, né? E vai levar aí a um breve, mas relativamente notado, tensionamento com o governo brasileiro em 2008. Aqui essa foto não sei se está muito nítida, né? Mas a gente tem aqui o encontro de amigos, um tipo de foto que ficou bastante comum na década passada, né? Entre líderes latino-americanos. A gente tem aqui o Fernando Lugo, do Paraguai, o Evo Morales, da Bolívia, o Lula, do Brasil, o Rafael Correa e o Hugo Chávez, né? Aqui, no caso, os presidentes no Fórum Social Mundial de 2009, né? E aqui uma outra foto, um outro amigo do Equador, né? Esse mais distante, né? Mas o Julian Assange, na Embaixada do Equador em Londres. Então, eu sei que eu já me alongo bastante falando, poderia me alongar muito mais pelo meu gosto, né? Mas a gente já está concluindo, né? Algumas considerações preliminares a respeito do Equador. Eu queria falar um pouquinho ainda dessa questão do Julian Assange, né? Que é um outro feito da política externa equatoriana, né? Durante esse período do Rafael Correa, né? Em junho de 2012, bom, o Julian Assange, acho que todo mundo sabe quem é, né? O Julian, para quem não tiver tão bem lembrado, né? O Julian Assange é aquele fundador do WikiLeaks, né? Aquele hacker australiano que, através da atuação do WikiLeaks, revelou uma série de documentos, mas são dezenas ou centenas já de milhares de documentos do governo norte-americano, né? E que expuseram o modo de funcionamento da diplomacia norte-americana e de decisões do governo norte-americano e de aliados para o mundo todo, né? Julian Assange, preso em Londres até 2012, ele permanecia ali preso com um pedido de extradição da Suécia, né? A Suécia pedia a extradição e ainda pede a extradição do Julian Assange por uma série de acusações, envolvendo, inclusive, a acusação de estupro, né, de duas mulheres num período de estadia em 2010 em que o Assange estava lá, né? O Assange ficou preso no Reino Unido e apelou ao Reino Unido para que o Reino Unido não o extraditasse para a Suécia. O seu medo era de que a Suécia estivesse usando essa acusação de fachada, ele sempre se declarou inocente das acusações, e que a Suécia estivesse usando essa acusação de fachada para, no final das contas, passá-lo aos Estados Unidos, onde ele pode, sim, ser julgado por espionagem e pode ser condenado à morte, eventualmente, né? Então, o Julian Assange recorria junto aos tribunais britânicos. Em junho de 2012, saiu a decisão de última instância dos tribunais britânicos. E a decisão do governo britânico, né, pela via do judiciário, era de que sim, ia extraditar o Julian Assange, né? Quando essa notícia chegou, o Julian Assange, não me perguntem de que maneira, né, como é que se superou, mas ele foi parar na Embaixada do Equador, lá em Londres, e ali ele pediu asilo, né, e usou da imunidade diplomática da Embaixada Equatoriana em Londres, né? 2 meses depois, o governo do Equador aceitou a concessão de asilo ao Julian Assange. Isso foi em agosto de 2012, né? Então tá, em junho de 2012 o Julian Assange chegou. Ele está lá até hoje, ele mora na Embaixada do Equador há 3 anos já, não pode deixar o prédio, né? O governo britânico se recusou a conceder o salvo-conduto, que é esse tal documento que possibilita, né, que ele transite por território britânico, porque hoje ele está em território equatoriano, é assim que se entende a embaixada, né? Então ele tem que transitar por território britânico e tem que sair de um aeroporto britânico, né? E os britânicos não concedem essa autorização, né? Chegaram mesmo a ameaçar com a invasão da embaixada, né, no que foram rechaçados aí por documentos conjuntos, inclusive da Unasul, né, e dos países da América do Sul. O Assange, bom, tem minha extradição para os Estados Unidos, né, vive na Embaixada Equatoriana há mais de 3 anos. O governo britânico mantém um forte efetivo policial fora da embaixada, 24 horas por dia,
e foi publicado recentemente que já foram gastos 14 milhões de libras na segurança do Assange, né, ou no cerco ao Assange. Essa semana, né, no final da semana passada, a Suécia retirou algumas das acusações contra o Assange, mas não caiu ainda a acusação de estupro. A acusação de estupro só prescreve em 2020. Então, se a situação não se resolver com o governo britânico, entre o governo britânico e o governo equatoriano, tem muito tempo aí pela frente, né? Então, isso aí vai ter que ser resolvido de outra forma do que esperar baixar a acusação. Temas mais recentes, aí a gente vem chegando aqui ao nosso final, né? Algumas reflexões a respeito do Rafael Correa, né? Ele ganhou em 2006, pela primeira vez, com 57% dos votos. Depois da Assembleia Constituinte, são chamadas novas eleições. Então, o Rafael Correa concorreu novamente e ganhou com 52% dos votos. Em 2013, venceu esse mandato, porque aí ele volta ao primeiro mandato, em 2009, né? E aí ele concorreu e venceu com mais 57%, mais uma vez, indicando a permanência de uma base de apoio muito forte e muito fiel, né? A permanência aí do apoio à Revolução Cidadã do Rafael Correa, né? E uma maioria considerável, né? De quase 60%. Bom, esse ano, contudo, o Equador tem passado por algumas dificuldades extras, como de resto a Venezuela, como de resto o Brasil e como de resto vários dos países latino-americanos, né? As dificuldades em se recuperar da crise econômica são comuns a todos eles, e particularmente o Equador se ressente da queda nos preços do petróleo. O Equador é um grande exportador desse produto, né? E isso tem diminuído a capacidade do governo equatoriano de fazer frente às demandas, né, de expansão contínua do estado de bem-estar social, né, e de expansão das reformas do Estado e das estruturas econômicas e de poder, né, do Equador. É notável que as manifestações de 2015 tenham sido encabeçadas e venham sendo encabeçadas por sindicatos e organizações indígenas, que demandam maior velocidade na realização da reforma agrária, respeito ao direito de greve, manutenção e ampliação dos benefícios sociais. A esses novos manifestantes, né, contra o governo, se somam também setores, né, particularmente setores médios urbanos, né, a chamada classe média e as chamadas classes altas, aquilo que o Rafael Correa sempre gosta de chamar de a velha burguesia, né, a burguesia caduca, se soma aos protestos, mas vai engrossar, né, essa que é a maior onda de descontentamento que o Rafael Correa pegou desde que ele governa, né, há quase 10 anos aí, né. Por enquanto, a atitude do Rafael Correa tem sido bem pouco conciliatória, né. O Rafael Correa segue entendendo que se trata de uma orquestração, né, entre forças reacionárias, forças dos Estados Unidos, forças burguesas contra o seu governo, né, e isso tem dificultado as negociações aí dentro do Equador. Então, isso são algumas poucas e rápidas informações a respeito do processo equatoriano, né, um pouco de contexto, né, e eu queria trazer para vocês a reflexão conceitual a respeito do populismo, né? O populismo é uma palavra comumente utilizada para falar de experiências como essa do Equador, como essa experiência da Bolívia, como a experiência da Venezuela, né, por vezes como a experiência brasileira, né, e ele tem uma particularidade, né, o populismo ele é um conceito muito fluido na literatura especializada, né, particularmente entre os cientistas políticos e os historiadores. Há muita dificuldade de precisar o conceito, né, uns preferem uma linha de interpretação, outros preferem outra linha de interpretação, mas ele é um conceito e é uma palavra que acaba sendo muito usada no debate político, e normalmente de uma forma pejorativa, né? De uma forma muito similar à palavra demagogo, né? Aquele que engana o povo, aquele que ludibria o povo, que mobiliza paixões e ansiedades para se perpetuar no poder. É principalmente com essa forma, com esse entendimento pejorativo, né, que muitos costumam se referir à experiência, né, desses governos, né? Mas não é a única forma de entender, e acho que não é nem sequer a forma mais bem trabalhada e mais bem acabada de entender. Na verdade, o conceito de populismo traz muitas outras interpretações possíveis e muitos tópicos para a gente pensar essa experiência. Vamos ver aqui com a professora Marilena Capelato, a quem eu substituo com muita honra hoje, né? Aqui peguei uma citação de um trabalho dela justamente sobre o populismo, né? Nos últimos tempos, o termo populismo deslizou do campo acadêmico para o terreno político.
apresentando, então, conotação dicotômica e maniqueísta. Dessa forma, ganha sentido positivo ou pejorativo, dependendo do grupo que o mobiliza no debate público. Usado como arma de luta a favor do neoliberalismo, o ataque ao populismo contribuiu para a construção de imaginários políticos que serviam aos interesses de novos grupos de poder. E aí é verdade, né? Quando na América Latina, especialmente no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, os governos que iam sendo eleitos por toda a América Latina iam se comprometendo com o chamado consenso de Washington e com as reformas neoliberais, eles que começaram a apelidar os seus opositores de esquerda, né, como populistas. E aí tinha muito esse sentido do demagogo, né, aquele que, irresponsável com as contas públicas, irresponsável com a institucionalidade política, e que vem aí mobilizar as paixões do povo para desestabilizar as reformas necessárias aos países, né? Depois, esses chamados populistas vão, na verdade, conseguir o apoio popular suficiente para ganhar as eleições nos seus países, principalmente a partir das tensões, né, das reformas neoliberais. Duas outras visões críticas, né? Não sei se duas de esquerda, duas de direita, uma de esquerda, uma de direita, eu deixo a cada um, né, interpretar como queira, mas temos o Fernando Henrique Cardoso e uma citação dele num texto do Estado de São Paulo de 2006. Né? O que o Fernando Henrique Cardoso diz disso? Né? Populismo é uma forma insidiosa de exercício de poder que se define essencialmente por prescindir da mediação das instituições, do Congresso, dos partidos e por se basear na ligação direta do governante com as massas, cimentada na troca de benesses. Bem parecido com essa visão pejorativa que eu tenho compartilhado com vocês, salvo pelo fato de que o Fernando Henrique Cardoso incorpora, sendo ele sociólogo de formação, ele incorpora um pouco mais do vocabulário acadêmico a respeito do tema, e aí eu achei interessante isso para trazer para vocês, né? A questão da liderança que prescinde da mediação das instituições, do Congresso, dos partidos, e se baseia na ligação direta do governante com as massas. De fato, o conceito do populismo surgiu para tentar explicar a experiência lá do Getúlio Vargas, e do Perón, e do Lázaro Cárdenas, né? O Getúlio Vargas no Brasil, o Perón na Argentina, o Lázaro Cárdenas no México, todos eles governando entre as décadas de 30 e 40, né? E num contexto onde as instituições políticas nesses países estão esfacelando, os partidos já não representam as forças políticas em disputa, né? A modernização econômica vinda pela industrialização, a modernização geográfica, né, ou as transformações demográficas que representam a urbanização, estão pressionando as velhas instituições e aparecem esses líderes fortes, né, os caudilhos, Getúlio Vargas no Brasil, Perón na Argentina e Cárdenas no México, que estabelecem uma relação pessoal e uma relação afetiva com as massas trabalhadoras, né? O Getúlio Vargas como o pai dos pobres, o Perón, que teve na sua primeira esposa, a Eva Perón, a mãe dos descamisados, que era como eles chamavam na Argentina, né? E essa ligação emocional, afetiva muito grande que prescindia da transação partidária e da transação legislativa, né? Esse sim, um conceito, uma forma, um critério mais imparcial, né, e mais acadêmico de tratar o tema do populismo. Lembrando que, muitas vezes, né, e aí tem uma diferença de interpretação entre os estudiosos, né, alguns são mais críticos com o populismo, aqueles que não são tão críticos com o populismo vão dizer que, em determinados momentos, né, não é por gosto e nem por tirania que os líderes prescindem da mediação das instituições, do Congresso e dos partidos, mas que, na verdade, em determinados momentos de crise institucional e de crise política, né, os partidos se esfacelam sozinhos, né, ou sozinhos não, né, mas pelo acúmulo, né, de descrédito, de deslegitimidade, né, que as instituições se veem tão desacreditadas que a transição acaba sendo num pacto entre um outsider da política, né, e as massas que se consideram fortemente excluídas, né, tal a experiência da Venezuela, tal a experiência do Equador, tal a experiência da Bolívia. Essa é uma forma de trabalhar com esses conceitos, né, uma forma mais positiva, né, os apoiadores desses governos têm trabalhado com essa interpretação. Francisco de Oliveira, também um professor histórico, né, sempre identificado com as causas de esquerda, faz uma crítica pela esquerda, né, do populismo. Vai dizer que os estados nacionais se legitimam por meio dessas políticas da pobreza.
eles não têm mais poder para fazer a macropolítica, ou seja, né, uma transição, no entendimento do professor Francisco de Oliveira, uma transição de modelo, né, uma transição rumo ao socialismo. Então, eles vão fazendo essas micropolíticas, que chamam de funcionalização da pobreza, bastante forte aí a crítica do professor Francisco de Oliveira, né? Essas políticas segmentadas são o conduto de um novo populismo, que não é aquele dos anos 40 e 50. Aquele populismo se definia pela inclusão da classe trabalhadora na política pela via autoritária. Falei para vocês aí do Vargas, do Perón, do Cárdenas, né? Agora é a exclusão dela da política. A exclusão dela, quem? A exclusão da classe trabalhadora, né? O Francisco de Oliveira tem uma crítica onde ele diz que a classe trabalhadora perdeu centralidade nesses processos, né? E outras categorias estão sendo incorporadas que não a categoria de trabalhador, né? Mas a categoria do indígena, a categoria do pobre de maneira geral, né? E que, no entendimento do Francisco de Oliveira, isso representa também, embora o ganho humano, evidentemente, ele não questione, mas representa uma perda simbólica, né? A perda de poder e de protagonismo político do trabalhador enquanto classe organizada. Claro, o Francisco de Oliveira tem uma visão mais próxima da ortodoxia socialista nesse ponto, né? Obrigado. Acho que deu para falar bastante, né? Espero que vocês possam ter aí a condição de fazer perguntas, de esclarecer pontos que vocês considerem que ficaram um pouco claros, né? A gente, quando fala, até pela pressão do tempo e pela vontade de passar o filme para vocês e mostrar para vocês terem a experiência das filmagens em loco, né? E dos relatos, a gente pode eventualmente passar um pouco rápido. A gente que está acostumado a falar de política também costuma entrar muito pouco nos conceitos, né? Mas queria mais uma vez agradecer, né? Agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição para uma rodada de perguntas, né? Eventualmente, antes da gente entrar no filme propriamente dito, né? Esses governos, como você bem notou, né, tiveram uma grande oportunidade nos primeiros anos da década anterior, né? Não desmerecendo a importância das plataformas que eles levantaram e a criatividade com que eles idealizaram as soluções e implementaram as soluções, mas é evidente que também houve uma conjuntura externa mais favorável do que a gente tem hoje, né? E agora, em retrospecto, né, estando muitos deles ou os seus sucessores ainda no poder, né, a dificuldade que a gente tem de manobrar a economia, isso para trabalhar primeiro a questão econômica, né? A dificuldade que a gente tem para manobrar a economia com a Dilma, que é a sucessora do Lula, né? Não pode não ser uma cópia do Lula, tem as perspectivas dela, né? Mas é o mesmo partido, né? O Nicolás Maduro também não é a mesma coisa que o Hugo Chávez, mas é o sucessor político, né? Morales e Correa são os mesmos, né? Mas todos eles têm tido mais dificuldade hoje, né, em manter o fôlego das melhorias, né, da estatística, das melhorias da inclusão e etc. E bom, para todos nós que nos entusiasmamos na década passada com os avanços, isso nos lembra de maneira um pouco incômoda, né, o que é a limitação de você ser periferia dentro da economia internacional, né, e de você estar com o crescimento econômico e, por decorrência, a capacidade de ação financeira do governo, né, condicionada, na verdade, a motores que são externos às economias locais, né? Então, esse é um ponto, né, que eu acho que não é culpa direta desses governos, né, mas faz a gente pensar, nós que pensamos o desenvolvimento da América Latina, nós que pensamos os problemas do desenvolvimento pela via econômica, pela via política, acho que já estivemos mais otimistas com a capacidade criativa, né, das forças na América Latina. Amanhã podemos estar novamente otimistas e podemos novamente idealizar soluções criativas. Nós, latino-americanos, somos bons disso, mas, de fato, há uma perda de fôlego econômico, né? E no que diz respeito à trajetória política, também, particularmente, você me pergunta algo que eu entendo como uma pergunta pessoal, né, endereçada a uma visão pessoal. Acho negativo, acho difícil. É claro que, para alguém que optou estudar esses processos, né, ainda mais na década passada, eu me aproximo, né, a gente se aproxima com uma visão simpática, né, com uma visão, às vezes, até mais entusiasmada, né, e, de fato, há vários tópicos importantes a se valorizar, mas acho que tenho a impressão que Hugo Chávez seria presidente ainda se ele não tivesse
falecido de câncer, né? Que ele estaria lá ainda. Aliás, ele estaria no mandato dele, né? O Evo Morales também parece que busca aí o fim do limite da reeleição, né? E eu fico pensando se processos sociais e políticos tão ricos, né, e que se propõem incorporar novos atores, e tantos novos atores, têm dificuldade de gerar uma liderança, outra, né? Alguém que se alterne no poder, né, um novo presidente, uma nova presidente, e etc., né? Isso parece um pouco incômodo, é incômodo. A comparação com a Alemanha, normalmente, ela é rebatida por quem diz o seguinte, que na Alemanha o sistema é parlamentarista. Então, na realidade, o alemão nem sequer vota na Angela Merkel, né? Ele vota nos deputados, ele compõe ali um congresso, né? E esse congresso reconduz a Angela Merkel porque a CDU e a CSU, que são os partidos da democracia cristã, da coalizão da Merkel, não perdem as eleições, né? No caso agora a composição é com o SPD, né? Que é um problema ainda mais grave, né? Porque quer dizer, é o fim da oposição na Alemanha, de certa forma, né? Quer dizer, a gente tem o que deveria ser o partido da oposição, né, compondo com o partido da situação e reconduzindo a Angela Merkel, né? Mas quem defende isso, né, diz, bom, ali a votação é parlamentar, enquanto que o que acontece na América Latina é um pouco o oposto, né? Na realidade, assim, é o parlamento que se esvazia, né, e a relação que fica sendo personalizada. Honestamente, Silvia, acho que sempre tem um pouquinho daquela ponta de sentimento de que, não, mas se na Europa pode, se faz, é porque eles têm alguma razão superior para fazer, né? Enquanto que aqui na América Latina talvez a gente não esteja prontos para esse tipo de processo, né? Tem uma pontinha, eu acho, de pouca crítica com a Alemanha. Mas aí, quando eu penso dessa forma, já estou te colocando, né, a minha tendência a pensar mais que a Alemanha tem um problema do que não é um problema o que a gente está fazendo, né? Na realidade, o que a gente tem visto não só na Alemanha, mas também na França, com um governo socialista que tem apresentado muita pouca diferença, né, e muito pouca alternativa, na verdade, o que a gente tem visto na Europa é a diminuição do escopo de escolha possível, né? Muito pouca escolha, e isso já vem sendo trabalhado pelos analistas e pelos participantes e pelos eleitores na Europa, muito pouca escolha tem sido possível lá na Europa, né? Então, também fico pensando que, na verdade, na Europa, não sei se está tão melhor assim, né? Essa é uma forma de ler, né? Claro. Com relação ao que a Mariana perguntou, né? Eu tenho a impressão, Mariana, que, diferente da Alemanha, isso é importante marcar esse contraste, né? Na Alemanha, a Angela Merkel ela é reconduzida por uma inércia institucional. Os nossos aqui na América Latina, em primeiro lugar, é importante ter em vista que eles não têm compromisso com a institucionalidade quando eles chegam. Aliás, o compromisso deles é em arrebentar a institucionalidade e construir uma institucionalidade nova, né? Isso quando eles chegam, né? É a revolução cidadã, né? É a revolução bolivariana, né? É a revolução boliviana, né? Então, aqui no Brasil a experiência é um pouco diferente, né? Agora, Bolívia, Equador, Venezuela, veja bem, são revoluções desde o primeiro dia de campanha, né? E qual que é a característica da revolução? A característica da revolução é que a revolução cria sua própria institucionalidade. A revolução é fonte da autoridade, tá certo? A causa revolucionária vem primeiro, a institucionalidade se constrói com base na força revolucionária e nos ideais revolucionários, né? Essa é uma primeira questão, né? Então, depois, a gente tem que essas revoluções, Bolívia, Venezuela e Equador, construíram institucionalidade. Tanto na Bolívia, quanto na Venezuela, quanto no Equador, o governo teve absoluto controle do processo de conformação da nova Constituição, né? Mas, no que diz respeito, aí mais uma vez tocando nesse ponto, né? No que diz respeito à regra da alternância de poder, parece que a institucionalidade foi o primeiro ponto revisto da nova institucionalidade, né? Permaneço com a minha perspectiva cética com relação a isso, né? Eu penso que muito frequentemente esses líderes apelam a uma lógica de nós contra eles,
de luta perpétua contra a burguesia, né, de cerco, uma lógica de cerco muito grande, né, e penso que esse não é exatamente o ponto mais positivo desses processos, que tem N outras conquistas, né, notáveis e que vieram para ficar, né, da participação popular, da inclusão social, da inclusão política e etc. Mas, nesse ponto específico, acho que é um ponto onde nós, aqui na América Latina, estamos em 2015 meio que com um quebra-cabeças. Né? Como é que a gente vai sair disso? Né? Não. Nem na Venezuela, nem na Bolívia. Não é ditadura, é democracia. É uma democracia diferente da nossa, diferentes entre elas, é uma democracia em processo, mas a gente não pode abusar da palavra ditadura. Não é ditadura. Sim, curto e grosso. A questão é que, mais uma vez, são institucionalidades em formação. Né? Agora, as liberdades políticas, as liberdades de manifestação, as liberdades de publicação, elas estão todas lá. Né? Acontece que, e não só no Equador, mas também na Argentina, né, lá o governo enfrenta a imprensa, lá o governo enfrenta certos setores, que aqui no Brasil a gente optou por um outro caminho, né, um caminho mais conciliador. Acho que aqui no Brasil, não estou dizendo que isso seja melhor ou pior, tá certo? Foi uma opção que se fez. Aqui no Brasil a nossa opção foi de extremo respeito com relação à liberdade de expressão, e o governo apanhou muito e manteve uma postura, né, até a proposta de regulação da mídia, que a gente tem no PT, quer dizer, vem caindo em prioridade, né, vem perdendo um pouco o momento, né, político. Bom, na Venezuela não foi... Na Venezuela, mais ou menos. Né? No Equador e na Argentina, o processo é mais conflitivo com relação à imprensa. Né? E esse tem sido um dos traços mais aludidos quando se fala em ditadura. Né? Mas eu não vejo elemento empírico para a ditadura, não é exagero. Eu penso que, assim, nesses termos, ditadura entendida nesses termos, né? Se a gente for usar esse critério, aí é uma questão que a gente vai ter que escolher critérios. Se a gente for usar esse critério para a ditadura, eu fico imaginando se sobra democracia no mundo. Né? Porque, assim, o controle... Não. Sim. É que esses critérios a gente vai observar nas chamadas democracias maduras, né? Mais uma vez, insisto no caso alemão. Né? Um eleitor vota no CDU, um eleitor vota no SPD, né? E eles vão lá e eles compõem o governo, e o governo é mais ou menos parecido com o que seria um ou outro. Né? A gente pega o governo socialista na França também, não ofereceu originalidade. Né? Então, assim, há uma sensação... Né? E já é de uns anos para cá, isso estou falando agora do mundo desenvolvido, tá? Das chamadas democracias maduras, mas de estreitamento dos horizontes muito grande. No final das contas, o que é o estreitamento dos horizontes? Né? É o tal do pensamento único, né? É a tal da conformação de um pensamento único, né? Do TINA, né? Que era aquela expressão da Margaret Thatcher, there is no alternative. Né? Quer dizer, é aquilo que tem que fazer, né? E o governo vai sendo reduzido a uma técnica, a aplicação correta de uma técnica. Me pergunto se isso não é um mecanismo ditatorial. Né? Aí, nessa linha, né, da ditadura mais branda, né, vou pensar que também é. Mas, mais uma vez, né, ou também pode ser, mas, mais uma vez, né, aí é uma questão de critério. Na verdade, a gente vai querer se perguntar onde é que a gente vai ajustar o termômetro. Né? Entendo que a palavra ditadura, pelas experiências que a gente tem no mundo hoje, né, e que a gente teve na América Latina ontem, né, ditadura exige suspensão de uma série de direitos políticos, né, suspensão por tempo indeterminado, exige perseguição sistemática, exige bloqueio de participação eleitoral. Né? A ditadura pode ser muito mais do que esse mecanismo de democracia imperfeita. Minha opção de termômetro. Né? Imagino que a democracia tem imperfeições na Argentina, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, agora, a preocupação da vez deles é com o tensionamento entre democratas e republicanos. Né? Hoje eu estava lendo um artigo
onde eles estavam problematizando justamente isso, né? Dizendo que na década de 70, entre democratas e republicanos, havia muito pouca indisposição emocional, né? Ao passo que hoje o que se percebe é uma polarização entre democratas e republicanos, quase ao ponto de um não se reconhecer mais no outro como um adversário legítimo, né? É uma forma que é o oposto do que acontece na Europa, né? Na Europa a gente tem uma aproximação dos partidos, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma polarização muito grande. E quem tiver a curiosidade de acompanhar as eleições agora vai ver o que é o Bernie Sanders, né? Na ponta socialista, o que é o Donald Trump, né? O que é o Ron Paul, o que é a Hillary Clinton, né? Então, assim, as democracias têm isso, né? Agora, bom, também tem outras formas de pensar a ditadura. A ditadura do capital é uma forma de ditadura, né? Agora, mais uma vez, é questão de termômetro, de ajustar o termômetro, né? Eu prefiro trabalhar com um termômetro menos rigoroso, mas é preferência, né?